Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de Santana. Seja bem-vindo, José Roberto. Obrigado, Danilo. Que bom estar novamente aqui com você e com todos que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos abordar justamente os princípios práticos da filosofia de Immanuel Kant. Bem, José Roberto, para começar, eu gostaria que você contextualizasse um pouco falando sobre a vida de Kant. Muito bem, Danilo. Kant foi um filósofo que nasceu no século XVIII, mais precisamente em 1724, na cidade de Königsberg, que na época era uma cidade da Prússia, que futuramente seria o território alemão. Kant não foi um filósofo que ele foi perseguido, não foi um filósofo que ele teve muitas aventuras, né, como muitas vezes nós vemos na biografia de outros grandes filósofos. Ele passou toda a sua vida na cidade de Königsberg, inclusive ele se formou na Universidade de Königsberg e se tornou professor na Faculdade de Königsberg. E é muito interessante que, apesar de nunca ter saído, né, da sua cidade, diziam que ele era um professor bastante envolvente, bastante apaixonante. Os alunos faziam fila para assistir às aulas de Kant, que, por exemplo, quando ele ia tratar de um tópico de ciências naturais e falava, por exemplo, da floresta amazônica no Brasil, diziam que ele fazia uma descrição tão detalhada, né, que conseguia transportar a imaginação dos seus alunos para como se eles estivessem no território brasileiro, por exemplo. E, então dizem que Kant ele era muito apaixonante e também é um homem que não somente como professor, mas a vida toda de Kant era uma vida de muita disciplina, de muito método. Dizem que quando Kant ficava doente, por exemplo, né, e o médico lhe passava, olha, durante 30 dias, 3 vezes por dia, você faz tal atividade física, toma tal e tal e tal remédio. E Kant, então, ele obedecia à risca. Né? Ele obedecia à risca às ordens do médico, respeitava os horários, respeitava a quantidade dos remédios, inclusive num determinado horário, né, diziam que Kant ele era muito regular nas suas caminhadas, e quando ele saía para caminhar, dizem que todo mundo por onde ele passava arrumava os seus relógios, porque deveria ser 4 horas ou 5 horas, que era o horário que ele normalmente fazia as suas caminhadas. Então nós vamos perceber, né, no filósofo Kant um filósofo bastante pragmático, bastante metodológico, e quem já teve a oportunidade de ler alguns dos livros de Kant, a Crítica da Razão Prática, a Crítica da Razão Pura, ou mesmo esse livro mais simples, né, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é onde retirei alguns desses princípios práticos, né, kantianos, e nós vamos perceber que em toda a sua obra, né, Kant, quando ele pega um pensamento, quando ele quer desenvolver um argumento, ele faz isso com muita maestria, com muita preocupação para deixar muito claro aquilo que ele quer expressar. E ele veio a falecer em 1798, vítima de uma doença que pouco a pouco o fez perder a memória e também a fala. E é interessante quando a gente lê qualquer pensamento que Kant esboça, que ele coloca, ele tem uma preocupação muito grande realmente em deixar claro ponto a ponto dessas ideias. E quando a gente procura lê-lo e entendê-lo, é muito interessante porque ele fala de uma maneira brilhante. E aproveitando esse ensejo, José Roberto, uma das ideias que ele aborda em toda a sua obra é a questão da razão, na obra mais famosa dele, ou uma das mais famosas, que é a Crítica da Razão Prática, embora a gente não vai falar de uma obra específica, né? Mas o tema da razão é muito abordado em sua obra. Eu gostaria que você falasse justamente qual é a finalidade prática da razão, como Kant vê isso e como a gente pode relacionar isso de uma maneira bem prática e bem cotidiana. Bom, Kant, ele, apesar de ter tido uma criação religiosa, ele também foi fruto do século em que ele viveu, que foi um século de desenvolvimento do empirismo, da metodologia científica, um século justamente de rompimento da Idade Média, dos valores da Idade Média. E Kant sentiu muito isso quando ele começou a estabelecer ou começou a querer clarificar, né, para o seu século o que é o ser humano enquanto ser racional
E Kant estabelece então que a razão ela foi dada ao ser humano justamente para produzir boa vontade. Ou seja, Kant coloca isso dentro de um contexto pensando que o ser humano é a única criatura capaz de concepções, de conceitos e de valores morais. Então, quando ele fala que a razão foi dada ao ser humano, o ser humano é justamente uma criatura racional, é justamente para que com isso ele se determine a ações, né, que têm uma finalidade principalmente moral. Quando a gente fala de uma finalidade moral, a gente está determinando ou colocando uma meta humana, que é a meta moral. Porque um animal ele não vai ser moral, não é? Ele vai agir por instinto, não é? Agora, uma questão interessante, José Roberto, o Kant se fundamenta muito na razão e ele coloca a razão como uma ação estritamente humana, não é? E é bem interessante isso, porque quando nós lembramos do ser humano, o ser humano é tido como racional, mas muitas das vezes ele não age como tal. E a gente se julga muito racional no século XXI e, no entanto, a gente observa, às vezes, ações que a gente constrói no dia a dia que são extremamente irracionais, não é? Agora, enfim, você fala da boa vontade, o Kant fala da boa vontade, e é bem interessante porque ele define o guia dessa boa vontade. Eu gostaria que você dissecasse um pouco mais e explicasse melhor o que o Kant quer dizer com essa boa vontade, não é? Sim, Danilo. É que aquilo que nós, no nosso dia a dia, chamamos de boa vontade, ainda não é o que Kant chama de boa vontade. Ele coloca a boa vontade, inclusive é muito interessante, né, que ele dá um exemplo que ele retira, como eu disse para você, né, Kant ele tem uma criação religiosa. Então ele tira do Evangelho uma frase atribuída a Jesus Cristo em que dizem assim, mestre, o senhor é bom. E ele fala assim, não, eu não sou bom. Bom é o Pai que estás no céu. Ou seja, Kant interpreta com isso, né, que Jesus, né, para nós uma palavra assim, ser bom, que é uma palavra que a gente usa a todo momento, para Kant ele interpreta que Jesus quer dizer que o arquétipo da bondade mesmo é alguma coisa muito elevada. Ou seja, ele diz que a bondade, o ser bom, é um arquétipo muito elevado. A mesma coisa quando ele fala da boa vontade. Ele dá à boa vontade, né, um padrão muito alto, né, que é muito diferente da nossa boa vontade para ajudar alguém e que às vezes a gente se dá mal por causa disso, nos falta conhecimento suficiente, né, nos falta alguns elementos necessários para que a nossa ajuda não seja só, seja também eficaz, digamos assim. Exatamente, é como você colocou. Nós nos damos mal e às vezes fazemos mal por achar que estamos fazendo um bem por uma pessoa. Isso é interessante, né? Exatamente. Porque temos que entender que essa é a nossa linguagem cotidiana, que não é exatamente a boa vontade que Kant está estabelecendo. Inclusive, né, como eu estava colocando, né, para entendermos um pouco o pensamento de Kant na fundamentação da metafísica dos costumes, e em geral em toda a sua obra, nós temos que reconhecer, aliás, nós temos que nos fundamentar em filósofos que para Kant também eram fundamentos, como por exemplo um Platão, né, como por exemplo um Aristóteles, né? Ou seja, nós teríamos que entender o pensamento de Platão, teríamos que entender o pensamento de Aristóteles, teríamos que entender um pensamento de Pitágoras, que nos auxilia a entender que Kant ele está falando daquilo que Kant está falando daquilo que Platão chamava, por exemplo, de os arquétipos. Tá? E, inclusive, é muito interessante, né, que até onde nós saibamos, né, Kant não teve contato com a filosofia oriental. Tá? Mas é muito interessante que, acompanhando o pensamento de Kant, pensando nos princípios práticos da sua filosofia, nós teríamos que falar um pouco do que esses antigos povos, essas antigas tradições, do que a filosofia grega e a filosofia oriental consideravam como o ser humano. O ser humano para essas antigas sociedades, para esses antigos grandes filósofos, como Platão, Sócrates e muitos outros, ele era considerado como um ser de dupla natureza. E é muito interessante que a capacidade mental do ser humano, a capacidade racional do ser humano, era considerada como uma ponte entre esses dois aspectos interiores do ser humano. Para começarmos, né, Danilo, vamos lembrar uma velha tradição grega, né, que fala, por exemplo, do Minotauro e do Centauro.
Nós vemos que, por exemplo, dentro da mitologia grega, o Minotauro, ele é um ser com cabeça de touro e corpo de ser humano. Já o centauro não. Já o centauro, ele possui a parte inferior animal, parte cavalo, e a parte superior, né, tanto o dorso como a cabeça, são de um ser humano, de um homem. O ser humano, ele possui em si uma parte que é animal e uma parte que é propriamente humana. Quando o animal ele prevalece, né, então nós poderíamos relacionar essa parte animal com o Minotauro, ou seja, a sua parte de inteligência ela é cheia de princípios animais. Agora, quando o ser humano ele passa por uma certa formação, uma certa preparação, ele busca valores morais, então ele pode ser comparado ao centauro. A parte animal ainda está presente, mas o que predomina é a parte humana. E é muito interessante que isso, se nós formos relacionar, buscar os princípios práticos da filosofia de Kant, nós vamos perceber que Kant está falando justamente da razão como aquele elemento no ser humano que o ajuda a perseguir e a alimentar valores morais. Valores que o tornem cada vez mais aproximados à sua natureza humana e mais distantes da sua natureza animal. Justamente a razão é algo no ser humano que o permite conceber o sol, ou seja, conceber a bondade, conceber a justiça, e a partir dessa concepção racional, o ser humano ele pode então se orientar a viver segundo essa concepção que ele vai estabelecendo desses elementos. Então, só para fazer uma síntese, né, seria como se a bondade e a justiça ela fossem o sol. Bom, nós não podemos nos aproximar do sol, mas nós podemos conceber o sol. Que seria o quê? Seriam os princípios que qualquer ser humano pode estabelecer para si próprio para ter uma vida cada vez mais humana, uma vida cada vez mais relacionada com valores, uma vida cada vez mais digna da sua condição humana. E essa digna condição humana é algo que nós todos deveríamos buscar. Agora a questão que fica, José Roberto, isso é muito interessante, são ideias muito plausíveis, né? Como você bem colocou, o Kant buscava isso em outros sábios que vieram antes dele. É muito interessante essa coerência, essa busca incessante pelo saber humano e por uma vivência. Agora, como nós podemos, no mundo atual, de uma maneira bem prática, no nosso escritório, na faculdade, enfim, no nosso cotidiano, aplicar isso, porque você colocou bem interessante essa questão de o arquétipo como o sol, ou seja, algo que nós não podemos alcançar, mas podemos conceber. Agora, como conceber isso e como aplicar isso no dia a dia? Há pessoas, né, Danilo, que são idealistas. Elas buscam princípios que justamente lhes permita ter uma vida que elas sintam que é uma vida que tem sentido, que é uma vida que elas sintam que estão acumulando valores com os quais elas possam dividir isso com outras pessoas. Kant ele nos dá um mapa disso. E inclusive, né, esse mapa que ele nos oferece é um mapa que nos permite até entendermos, né, a grande aproximação dos antigos povos com os grandes filósofos e os grandes sábios. Porque o que acontece, né? Esses grandes filósofos da história, eles é que, através do exemplo da sua vida, eles é que ofereceram princípios, né? Princípios muito elevados para que o ser humano sinta que em qualquer âmbito da sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas dificuldades, também nas suas conquistas, ele está se tornando cada vez um pouco melhor. Então é muito interessante, né, que Kant nos mostra que isso é uma capacidade, aliás, tá, que isso é o porquê do homem, que isso é o porquê do ser humano como ser racional, para que ele possa aspirar a esses princípios, para que ele possa se alimentar desses princípios e vivenciá-los no seu cotidiano, sentindo que assim, né, a sua vida tem sentido. Para Kant, o valor das nossas ações, para que a nossa ação tenha um valor moral, a razão ela não é simplesmente para que nós possamos nos guiar por esses princípios. Pelo contrário, a razão ela também é um elemento que ajuda o ser humano a combater em si as suas tendências
né, que muitas vezes o levam ao egoísmo ou à ação simplesmente por um interesse pessoal, por um interesse próprio, né? Não é que Kant considera isso algo negativo, não, pelo contrário. Isso faz parte da natureza do centauro. A nossa parte animal, que tem o seu lado egoísta, que também precisa sobreviver, que também tem os seus interesses particulares, os seus interesses pessoais. Mas se o ser humano ele entrega e devota toda a sua vida a isso, pode chegar um determinado momento em que ele, olhando para trás, perceba que não construiu nada de muito valor. E é muito interessante que as sociedades, quando elas são baseadas simplesmente na satisfação desses interesses egoísticos e pessoais, nós percebemos que o bem comum, ou aqueles bens que possibilitam a união, a superação dos desafios sociais comuns, esses bens eles são deixados de lado. Então nós percebemos que há algo muito prático na filosofia de Kant. Há algo muito prático que ele busca como referência na filosofia dos outros grandes filósofos, que são elementos inteligentes que fundamentam ao ser humano por que ser bom. Né? Por que o ser bom? Qual o valor das ações morais? Justamente porque são esses valores morais que cada vez nos aproximam dos sermos melhores como seres humanos e tornam a convivência social, a convivência humana, algo bom para todos, não apenas para um ou para uma classe. Se hoje nós percebemos que as nossas sociedades estão muito conturbadas, não é porque o ser humano hoje use a sua razão para buscar valores morais, mas usa a sua razão para satisfazer as suas necessidades pessoais, tanto individual como coletivamente. O que podemos concluir, então, é quando você fala dessa questão do ser humano usar a razão para o seu instinto egoísta, ou seja, nós podemos concluir que o que você dizia lá atrás, que o Kant nos fala sobre a boa vontade como guia da ação, fica claro que nós podemos conceber que essa boa vontade deve ser guiada pelo dever, ou seja, uma ação mais elevada, voltada não para aquilo que nós queremos instintivamente, egoisticamente, mas sobretudo para aquilo que é melhor para nós como seres humanos, para a nossa parte mais elevada como centauro e para a coletividade, para o todo. Podemos concluir dessa maneira. Na verdade, né, quando Kant ele estabelece que a razão ela foi dada ao ser humano para produzir boa vontade, ele concebe a razão humana como uma ferramenta digamos assim, como um machado capaz de cortar em duas direções. Tá? Ou seja, o ser humano como um ser racional, ele é o único ser que ele é capaz de se movimentar por princípios, não apenas buscando o benefício que uma ação lhe traz. Tá? É claro, nós fazemos muito isso. Nós muitas vezes agimos porque a gente quer ganhar alguma coisa, nós agimos porque temos um determinado interesse. Mas se eu, como um ser humano, livre, com vontade, eu quiser me determinar, eu posso utilizar a minha razão para aquilo que ele diz que a razão foi dada ao ser humano, que é justamente buscar refletir princípios morais. Princípios que seriam reflexos de grandes verdades do universo, grandes realidades do universo, como a justiça e a bondade. Olha, como nós ainda não temos essa capacidade de alcançar diretamente isso, uma das nossas referências para termos esses princípios seria nos aproximarmos dos grandes filósofos que não só ensinaram sobre isso, mas deram exemplos na sua vida sobre isso. Essa é uma das possibilidades desse machado de duplo fio, que seria a razão. A outra é justamente determinar-se a viver segundo esses princípios. Ou seja, conduzir as suas ações para que ela tenha um valor moral, para que o ser humano possa cumprir os seus deveres, para que ele possa expressar no mundo essa busca do ser melhor, esse resultado, essa ânsia do ser melhor. E isso é o que todos os grandes idealistas, em qualquer momento da história, sempre quiseram, né? Ter princípios que o auxiliem a viver com mais dignidade, com mais valores.
Bom, José Roberto, ficou muito claro agora, dessa maneira, como nós podemos aplicar algo disso. Agora, eu gostaria que você fizesse, então, apenas algumas considerações finais e deixasse uma reflexão para que nós possamos usufruir mais e melhor disso de uma maneira bem sintética. Perfeito, Danilo. Nós podemos tirar aí o valor da filosofia como busca da sabedoria, que nos ajuda a retirarmos de Kant, né, aqueles elementos que nos mostrem por que estamos vivos, né? E por que somos seres pensantes, somos seres sencientes, que buscam justamente princípios para que a nossa ação tenha um valor, não só para nós, mas para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. José Roberto, muito obrigado pela explanação. Agradeço mais uma vez a presença e, claro, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Concerto para Clarinete em Lá, primeiro Allegro.